Agora voltou. Boa tarde, Pai Marcos. Tudo bem? Sua bênção. Boa tarde, mãe Gláucia, Pai Lagoinha abençoe a bênção. Irmãs abençoe. Axé. Pai, nós estamos fazendo essas entrevistas para o pessoal conhecer um pouco mais os membros do PDT Axé. Eu acho que é muito importante. O senhor é pré-candidato. A gente sabe que o senhor tem uma história muito bonita em relação à vida das pessoas, tudo. Eu conheço o senhor já há mais tempo, né? A gente acabou se cruzando na casa do Pai João. E fui na casa do senhor, tudo, então já é um conhecimento antes de PDT Axé, né? A responsabilidade, Verdade. né? A responsabilidade do senhor consagrado, o amor que o senhor tem pelos outros, a dedicação em fazer, tentar fazer de tudo para resolver o problema do senhor, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quem é o Pai Marcos Logoedé, o que, que ele está buscando nessa pré-candidatura. Bom, boa tarde a todos que vão nos assistir ou que já estão nos assistindo. Meu nome é Marcos Hammer, né, conhecido como Delagi de Logoedé. Sou psicólogo por formação, especialista em adolescente em conflito com a lei. Eu tenho aqui a Casa de Logum Edé aqui na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, onde a gente desenvolve um trabalho. Eu resolvi esse ano, eu me identifiquei com as questões do PDT Axé. Eu achei de extrema importância que um partido tenha um núcleo do povo de Axé, porque a gente sabe o quanto é difícil a nossa luta, o quanto é difícil a gente estar aí no dia a dia, na batalha. Só quem é de Axé mesmo sabe essa dificuldade que a gente enfrenta, não só da intolerância, mas também da ausência daquilo que a gente pode ajudar as pessoas que nos procuram. Eu estou na área social há muitos anos, né? Muitos anos. Fui educador social, fui professor da rede pública do estado de São Paulo, dei aula para o ensino médio. Na época ainda tinha o magistério, faz um tempinho, né? E depois a gente entrou com um projeto também chamado Vigilantes de Estresse, há um tempo atrás, lá na Zona Sul, lá no Capão Redondo, onde a gente atendia de crianças até a melhor idade, com projetos voltados para a questão da saúde e educação, né? E isso, paralelamente a isso, a gente tinha também a questão do sacerdócio, que tinha que acompanhar, estar mais próximo. Eu adentrei a Fundação Casa, onde eu trabalhei em adolescente com conflito com a lei, fiquei lá por quase 20 anos, né? E eu era gestor de uma unidade de semi-liberdade aqui do estado de São Paulo, e eu lidava intimamente com os recursos da comunidade. Então, todos os adolescentes que chegavam até nós, a gente precisava inserir na área de saúde, de educação, cultura, lazer, né? É, a questão do curso profissionalizante, a questão de trabalho, e era tudo muito difícil, né? A ausência dos equipamentos voltados para o adolescente e muitas vezes o abandono de equipamentos que poderiam estar dando conta, né, nas comunidades é, 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 que tinham área de esporte, de cultura, muitas vezes estavam abandonados. E os céus que não dava conta de tudo isso. Então a gente sentia muita dificuldade com o município, porque eu era um órgão estadual, que tinha que ser o menino na própria região da onde de moradia dele, nos equipamentos existentes em todas as áreas, e não tinha equipamento. Ou os que tinham, a gente tinha que brigar para inserir esse adolescente nesses equipamentos, inclusive na escola, na área da educação, que era uma briga enorme, né? Existe conceito muito distante. E, paralelamente a isso, a gente dá suporte para a família, porque não dá para trabalhar os adolescentes sem trabalhar a família. Então, nós tínhamos esse trabalho também com os CREAS e com os CRAS, né? Porque a gente tinha que desenvolver esse trabalho em conjunto, porque esse adolescente permaneceria um período dentro da semi-liberdade, que é um órgão do Estado, né? E voltaria para a sua região, onde o município deveria estar acompanhando, que nos casos alguns seriam com extinção de medida ou liberdade assistida, que aí vai para o município, que municipalizou um tempo atrás. E a gente percebia essa dificuldade de inserção, né? O quão os equipamentos estavam despreparados para receber o adolescente
E muitas vezes a dificuldade e o preconceito por ser um adolescente que estava em conflito com a lei, né? Então, isso já era mais difícil ainda, tá certo? E também a gente tinha essa questão das ausências de equipamento, né? Então, a saúde, até hoje eu desconheço, aliás, o único pediatra que eu conheço, que é um médico para adolescente, foi o professor Maurício, que eu tive lá na faculdade há muitos anos atrás. Eu desconheço na rede de atendimento, né? Eu acho que, assim, claro que seria uma competência do Estado, porque estaria no âmbito estadual, porém, né, a gente deveria ter um suporte dentro do município para atender esse adolescente. Eu desconheço até hoje isso. Então, eu percebi que essas ausências de política pública, né, e social era muito difícil, porque eu percebia que era o Estado, enquanto, não o Estado de São Paulo, mas o Estado enquanto esfera, é, a ausência do Estado, né, tendo que dar conta, o próprio Estado tem que dar conta quando o adolescente chegava na fundação. Então, se a gente tivesse uma política de base, né, uma política social dentro do município que desse conta, né, e trabalhasse, claro, junto com o Estado, os equipamentos em conjunto, talvez esse adolescente não chegasse à Fundação Casa, né? Então, a gente percebia muito isso. E enquanto sacerdote, paralelamente eu trabalhava eu tinha o ofício tenho o ofício de sacerdócio na casa de Logoendé. Eu percebia que muita gente também que chegava aqui no Ilê tinham diversas demandas, né, sociais. E como é que a gente lida com isso? Porque a gente cuida, assim, da parte espiritual, né? E a gente também tem que cuidar do todo, a gente tem que ter uma visão holística da pessoa, né? Espírito, ará, o corpo, a mente, todo esse processo. E às vezes a gente não tinha para onde encaminhar. Perdão. Então, a gente conhecendo, a gente acaba sempre, né? Ah, eu conheço fulano do AMA tal, eu vou te encaminhar para lá. Esse fulano. Então, era sempre a gente no boca a boca, por conhecidos, que a gente acabava encaminhando as pessoas que chegavam até a gente. Então, eu ficava pensando, gente, o candomblé, os candomblés no seu todo, a Umbanda, né, as religiões de matriz africana e afro-ameríndia também, né, que têm as suas portas abertas, você recebe uma demanda de pessoas que necessitam desse amparo, né, do Estado. Quando eu digo Estado, entendo-se município, governo, isso, né? E que, na realidade, não tem. Então, assim, então tá, chega para a gente vai dar todos os cuidados necessários, vamos consultar o oráculo sagrado, vamos, né, ver e dar esse apoio. Mas essa pessoa precisa de uma cesta básica, porque não adianta você cuidar do espiritual se ela está passando fome. Não adianta você cuidar, você faz um buri, você cuida do ori, essa pessoa precisa estar fortificada com esse ori, cotidianamente. Se ela tem uma questão de vivência, né, que ela está preocupada o tempo inteiro como que ela vai sobreviver. E isso eu acho que a gente tem essa porta de entrada e que a gente deveria ter minimamente, né, eu acho que toda casa deveria ter um registro no CRAS e no CREAS, enquanto casa de candomblé, enquanto ilê, enquanto associação, que a gente pudesse ter esse intercâmbio para encaminhar essas pessoas também. Certo. Né? Então, seria muito importante. Então, tudo isso, eu percebo, é muito difícil, porque quando a gente fala, você entrou, eu me candidatei esse ano, né, pelo PDT Axé, eu acho que de suma importância, eu sei o quanto é difícil, claro, para lutar pela intolerância que a gente tem cotidianamente, né, que não é divulgado pela mídia, né, é um filho de santo seu que sofre preconceito na escola, é um filho seu que se ele está de branquinho, que é sexta-feira, dia de Babá Oxalá, ele vai no posto de saúde, ele é ridicularizado, né? Ele é colocado em situação vexatória. Então, assim, isso é cotidianamente. Como é que a gente lida com isso? Né? Eu recebi muitos meninos, inclusive menino que estava recém-feito dentro do candomblé, na casa Semi-Liberdade.
E eu usei da lei, dos artifícios todos que são possíveis, para que esse adolescente fosse respeitado em suas peculiaridades e pensamentos religiosos, para que ele pudesse ter todos os direitos dele preservados e conseguir, né? Mas isso é uma luta tanto com o equipamento, né? Eu era gestor, acabava facilitando um pouco mais, quanto também a nível de poder judiciário, você tem que discutir todas essas questões. Então, na realidade, eu percebo que o sacerdócio, a gente não vai estar lutando apenas pela intolerância religiosa. A gente vai estar lutando para que nós sejamos reconhecidos enquanto entidades, né, que atendemos os cidadãos da cidade de São Paulo que nos procuram e que a gente oferece os recursos disponíveis na rede dos equipamentos para poder encaminhá-los para que possa dar continuidade. Porque a gente sabe que Ori é um plano mental. A gente tem Oriodé e Orinu, né? Então, assim, e como que essa pessoa dá continuidade nisso? Se ela está passando fome, se ela está com problemas sérios com a família, se ela está com um adolescente que está indo para a rua, que tem contato com a questão das drogas, né? Então, eu parto desse pressuposto que o PDT Axé, eu acho de extrema importância, que a gente, dentro da casa de Axé, a gente vai trabalhar pelo povo de Axé, pela questão da intolerância, pela questão de diversas regularizações de casas dentro do município, quanto é difícil, né? A gente precisa, enquanto Estado municipal, ter essa facilidade, porque eles dificultam demais, né? E, ao mesmo tempo, a gente ser essa porta de entrada onde vai ter essa rede de equipamentos para trabalhar. E brigar pela nossa questão do Axé o tempo inteiro, porque é uma briga cotidiana. Eu falei demais, eu acho, né, mãe? Não, Mas acho que é isso. não. A gente tem que explicar, aproveitar o espaço, né? Tá todo mundo meio em casa, sem fazer muita coisa por conta dessa pandemia, então a gente está aproveitando para apresentar nossos candidatos, assim distrai também o pessoal vendo e ouvindo um vídeo nosso, né? Ô Tá pai, deixa eu certo. perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acha que essa questão de drogas em relação às crianças é o que mais está pegando hoje em dia? Porque a gente que está de fora, o senhor não. O senhor já conviveu isso. A gente percebe que parece que essas crianças, o que está fazendo mesmo mal é a rua e a droga. Eu acho que seria a hora do Estado pensar também em uma escola, né, uma educação que pudesse essa criança, de repente a mãe trabalha, mas deixar ela estudar de manhã e de tarde ter atividades, coisas nesse sentido. Eu queria saber da opinião do senhor, porque o senhor lidou com isso, né, dia a dia há muito tempo. Na realidade, a droga é um mal que assola, né, principalmente os adolescentes. O adolescente está naquela fase de vislumbrar o mundo, está naquele processo de transição psicológico, né, da idade da infantil para o adulto. Então, ele acaba estando numa situação de conflitos internos mesmo, né? E com a grande, né, jorrada de propagandas mercadológicas, é o tênis tal, a camisa tal, o iPhone tal, não sei o quê. Isso, né, que é para o público adolescente praticamente, faz com que ele, né, queira esses produtos e, consequentemente, né, a gente sabe que existe uma gama enorme de pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, e que vive na comunidade onde existe aquele, né, que eu chamo de pai de rua ou mãe de rua também, que vai aliciar esse adolescente para trabalhar, seja como olheiro, seja como traficante, né, para que ele tenha esse dinheiro e, consequentemente, o dinheiro ele vai realizar os desejos dele e, consequentemente, se sentir inserido dentro daquele meio social ou dentro da sociedade, né? Senão ele é descartado. A gente tem muito forte isso, sim. Eu acho que existe uma influência muito grande. Eu lembro quando a gente atendia os adolescentes, né, a gente tinha que colocar eles em período de atendendo todas as áreas que eram previstas em leis, educação, saúde, lazer, esporte, e é justamente isso. Então, você tinha que ocupar o tempo dele, escola, lazer, esporte, ter uma agenda personalizada, onde a gente chama de plano individual de atendimento, que a gente faz dentro dos equipamentos, onde esse adolescente esteja com o dia dele, a semana dele ocupada. Claro que a gente tem que pensar em questões também que lhe dão prazer, né?
Então, ele tem um curso profissionalizante que lhe dê prazer, um curso de educação básica profissional, porque a maioria não tem ainda escolaridade suficiente para fazer um curso profissionalizante. Então, tem a questão da educação formal, tem a questão do lazer, tem a questão da profissionalização, né? E ocupar esse espaço, e principalmente a área de esporte e lazer, onde o adolescente ele gosta muito disso, né? E é onde a gente via a falha que não existia os equipamentos, aliás, existia os prédios, os equipamentos, a equipe, a gerência, mas não acontecia de fato para atender a população ou a população. Porque quando você coloca o jovem nessas atividades, ele está consequentemente distante dessa questão da drogadição, que é muito forte. Eu escutei muitos adolescentes falando assim: eu ganho mais do que o senhor ganha no mês. Meu Deus. Né? Pior que é, né? E é real. Então, assim, como é que a gente briga com esse sistema que oferece que viabiliza, na realidade, né, esse adolescente entrar por este meio e correr todos os riscos e adoecer psicologicamente, ganhando valor, onde muitas vezes vai subsidiar ele em tudo. E ainda ele vai ajudar a família, né? Então, assim, a droga, ela permeia a vida do adolescente nas comunidades, não só nas comunidades, eu falo no todo mesmo, né? Todo adolescente tem acesso a isso. E que possibilita que ele entre em contato, seja tanto por uma vivência de uso, que aí a gente tem diversos tipos de uso, tem o uso esporádico, tem o uso recreativo e tem aquele uso que é mais frequente, que acaba entrando num processo de vício, tudo isso. E a gente tem aquele que usa, né, aquilo enquanto meios de trabalho para oferir o seu dinheiro para conseguir comprar as coisas né, que dentro da psique dele é um desejo de obter aquelas coisas mercadológicas. Então, a droga permeia o tempo inteiro a vida dos adolescentes. E é muito difícil quando a gente recebe dentro do ILE uma pessoa envolvida com essa questão de drogadição, como é que você faz esse trabalho? Né? É muito difícil. Então, assim, eu, por ter essa vivência, já tive caso aqui de ter jovens, né, com essa questão complicada do uso de drogas, de ir com ele num equipamento que atende da drogadição, para que ele possa ser acompanhado também, ficar no pé, acompanhar, principalmente quando é filho de santo, a gente acompanha, a gente pega muito no pé, né? Mas também a gente precisa da rede para dar esse subsídio. E a droga está aí. A droga está aí, não tem como. A gente vê cada vez mais jovens entrando nessa questão, né? E muitas vezes jovens que entram com o propósito de ganhar um dinheiro, também é usuário, né? E esse usuário usou a droga que ele deveria estar vendendo, não tem como arcar para pagar, né, o gerente, e, consequentemente, ele também se envolve numa questão muito mais forte, que é o risco de morte, né? A gente tem diversos equipamentos da drogadição, até de adolescente não, né, de adultos, porque os CAPs infantis, eles atendem até 18 anos, mas não tem a especificidade da droga. Claro que isso está imbuído no tratamento, os profissionais sabem disso. E os CAPs AD, CAPs álcool e drogas, né, eles têm essa vivência, mas é muito... eu tive dificuldade de lidar com alguns CAPs de algumas regiões quando se tratava de adolescente. Né? E tem CAPs fantásticos, de região que trabalha com adolescentes de uma forma assim fantástica. E aí a gente tem diversos projetos, né, que eu acho que precisa ampliar, e eu acho que o município precisa ficar atento para isso e dar suporte para esses equipamentos, para que eles possam atender essas demandas que vêm, seja da Casa de Candomblé, seja da comunidade, né, para que a gente possa atender de uma forma ampla. Mas é complicado, mãe. É porque o Estado não resolve o problema, né? Ele segura por tempo e depois devolve para a sociedade o mesmo problema ou talvez pior, né? Pois é, mas é porque a ausência de política pública e social, né? Se esse adolescente na comunidade dele tivesse esporte, cultura, lazer, tivesse uma escola adequada, que digamos assim, com professores bem remunerados, com uma escola adequada, e também com a questão da saúde, talvez ele não chegasse, né,
a entrar, seja na delinquência, seja em que forma, ou até mesmo na droga, né? Porque ele tinha um suporte aqui. Porque quando tem um suporte aqui, dificilmente vai ter esse adolescente chegando na ponta lá que precisa dar conta de outras questões, né? E a gente sabe que hoje em dia, a senhora que tem a questão do trabalho com as mulheres, que eu acho fantástico, aliás, parabéns mais uma vez, né? Obrigada. A gente vê que hoje a gente tem as mães como as mantenedoras do espaço da família. Sim, sim. 90%, eu vou riscar 80% a 90% dos adolescentes que a gente atendia, a mulher era aquela que demandava dos cuidados desse adolescente, né, de dar conta de tudo, educação, comida, toda essa questão, né? Mas, ao mesmo tempo, ela sozinha, esse adolescente ficava sozinho. Antigamente, a rede comunitária, né, eu chamo de rede primária e secundária, a gente falava, ai, vizinho, eu vou sair, posso deixar com você? Você dá uma olhada? Você cuida para mim? Né? Hoje não existe mais. Então, esse adolescente fica em situação vulnerável, né, fica exposto, essa mãe não dá conta, porque ela tem que trabalhar para sustentar essa família, né, e ainda ela é achincalhada pelo Estado, muitas vezes, dizendo que ela é culpada por o adolescente fazer isso. Então, você Muitas vezes percebe? com a família, com a É, mãe. a gente tem que cuidar desses dois polos. Então, se tivesse aqui, principalmente no município, que eu acho que é o primário, dando conta desse adolescente aqui, com os equipamentos, com todas as áreas de atividade, talvez eu acho que ele não chegasse a essa questão da droga, do conflito com a lei, todas essas questões. E a mãe também estaria menos preocupada, sabendo que ele está dentro de um equipamento que mantém um vínculo com ela, né? Porque não deve ser fácil para mãe nenhuma ver o filho nessa situação, né? Não é. Fora a situação vexatória que as mulheres passam, sofrem demais, aí a gente tem que encaminhar, tínhamos que encaminhar também, muitas vezes, para acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque era um processo bem complicado. Um Acaba processo de sendo a depressão. família toda, não tem como. E mãe, gente, Deus me livre, graças a Deus, eu não passei por isso na minha casa com meus filhos, né? Mas eu nem sei como que eu ia encarar tudo isso, né? Porque daí é uma situação muito delicada, você queria ajudar e de repente você não pode, porque o vício tá ali, tá falando mais alto, ou a criança já foi adotada por um marginal, e você não tem como recuperar essa criança. Deve ser uma sensação horrível, né? Eu acho que a família precisa de ajuda, a família precisa de estrutura. Lógico que tem aqueles que optam pela droga porque são sem vergonhas, não precisam em nada. Mas a gente está falando de adolescente, daquelas crianças que de repente estão na rua porque a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar. Não estamos falando de malandragem, né? A droga sempre. Eu lembro quando, pelo curso que eu fiz na Unifesp, durante um tempo, a gente sempre sabe que a droga tem um fundo, né? Onde existe um buraco, alguma coisa vai ser preenchida. E a droga, muitas vezes, preenche aquela ausência, aquele buraco interno emocional da pessoa por algum motivo. Então, eu não costumo falar que seja sem vergonhice, que seja. Né? É que a gente entende que o adulto tem esse discernimento, mas muitas vezes o buraco interno que ele tem a gente desconhece, mas né, é diferente de lidar do adolescente com o Eu adulto. acho. Isso Eu acho muito inevitável. diferente. Acho muito difícil você ver uma criança nessa situação e um adulto, porque a gente parte daquele princípio também, é meio a criação, né? Se o adulto está lá foi porque ele quis, foi o caminho que ele escolheu. A criança a gente não consegue ver por esse lado nunca, né? E o adulto, de repente, muitas vezes tem família, tem filhos, isso, aquilo, tal, mas é aquilo que o senhor falou, a gente não sabe onde está o problema. De repente, essa pessoa pode ser uma pessoa tão cheia de problema que para ela se aceitar, às vezes, como ser humano, né, ou os problemas dela, ela precisa usar a droga. Então, eu acho que existe essa diferença do adulto para a criança, para o adolescente. Eu acho o adolescente muito mais doloroso de se ver. Né? O Não adolescente, do adulto, mas acho que porque a gente já quer pegar no colo e proteger, né? o adolescente ele está mais vulnerável, né? Até pela própria adolescência em si mesmo. Né? E um dos projetos do senhor em relação à campanha tem muito a ver com isso? Tem bastante, tem Tem. bastante. Muito bom. Eu coloco a questão da doutrina da proteção integral, né? Que isso existe leis federais para isso hoje, né? O ECA, que
né? Ainda precisa, as pessoas culpabilizam o ECA, porque não pode bater, porque não pode isso. Não, vamos interpretar de forma correta, vamos dar o suporte, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que trabalhar com esse. O meu público maior é adolescente, desde quando eu dei aula até hoje, o meu público maior sempre foi adolescente. Então, eu vejo essa necessidade de trabalhar com esses adolescentes, inserindo eles na rede, justamente trabalhando na base de prevenção para que ele não chegue em outros equipamentos que tem que dar conta de uma forma violenta. Eu digo violenta não que alguém vai bater, claro que a gente sabe o que acontece muitas vezes, mas violenta no sentido psicológico, porque é uma violência esse adolescente entrar a um sistema carcerário, um sistema infanto-juvenil, né, da questão da penalidade. Né? Mas trabalhar com a base, né, oferecendo a base de equipamentos, a base de recursos para esse adolescente, e, consequentemente, amparando esse adolescente e amparando a família também, né, porque a gente tem os CRAS, eu acho que tem que trabalhar juntos os equipamentos. Não adianta o CRAS ficar na sua bolha, né, e o equipamento de esporte ficar distante. São órgãos, sim, né, respondem a secretarias diferentes, mas são órgãos que precisam estar interligados, né? Não estou falando, porque assim, eu sei também que hoje os CRAS e os CREAS têm um déficit enorme de profissionais, enorme. Né, os profissionais que hoje têm, eles se matam, eles, sabe, eles fazem. Tem muita gente que eu sei que faz por amor, que corre atrás para conseguir as coisas, mas né, o município tem que dar conta disso. É lei, né? É lei. Está lá no SUAS, né? Então, a secretaria, que hoje a secretária foi minha presidente da Fundação Casa, eu acho que a gente tem que olhar com carinho para essa base, né? E o meu olhar está mais voltado para a questão da família e adolescente, respaldando isso para que ele não chegue no sistema por onde eu trabalhei durante quase 20 anos. Né? Então, eu tenho esse olhar diferenciado, o meu público é mais focado nessa questão, acho que é lutar pela doutrina de fato da proteção integral, né? Permeando todas as questões, lei federal, estadual, e assim, que esse adolescente é sujeito de direitos. Né? Uma hora eu posso até falar só a respeito da adolescência, acho que é importante contar um pouquinho da história do que é adolescente, como que a gente olha o adolescente. É sujeito de direitos. Né? Então a gente tem que garantir o direito dele, porque ele não chega aqui. Senão, de alguma forma, ele está sendo violado no seu direito de ter o acesso ao clube municipal de lá, onde tem que oferecer lazer, onde tem que oferecer esporte, né? Porque ele está sendo violado nos direitos dele, que aqui não dão acesso para ele, ele vai buscar fora em outras questões. Né? Então, eu tenho esse olhar para isso, né? E, paralelamente, a questão da religião, porque assim, a gente recebe, eu tenho muitos filhos adolescentes aqui, né? Jovens, não vou dizer adolescentes, temos adolescentes, mas tem jovens. Né? Eles vão falar, pai, a gente não é mais adolescente, né? Mas tem jovens. Né? Mas eu lido cotidianamente com famílias que têm filhos adolescentes. Quantas mães vieram à mesa de jogo para ver questões de filho, que não sabe como lidar, o que está acontecendo, o que está acontecendo naquele momento, que o filho dela está perdido, ela não consegue orientar, e você tem que orientar essa família. Então, você faz as orientações necessárias, você, às vezes, faz os trabalhos que são necessários para fortificar essa família, mas tem essa questão do equipamento público. E fora isso, que eu acho que a gente tem que começar a entender, né, que a casa de candomblé, umbanda, qualquer casa de religião de matriz africana e afro-ameríndia é um solo sagrado e é um solo de resistência. Eu falo que aqui a casa de Olodumare, além de ser um solo sagrado, é um solo de resistência, né? Onde a gente tem que resistir o tempo inteiro. Né? Eu não vou falar na questão negra, porque né, quem pode falar são eles. Mas a gente tem os nossos descendentes negros, e eu tenho que falar para o meu público, meus amigos, minhas amigas, o meu público que é branco, e falar, ó, né, a gente tem alguns privilégios, sim, porque quando a gente entra no mercado, ninguém entra atrás da gente. Eu sou casado com um homem negro, e eu sei como que é isso. Eu também eu sou. vejo, né? E a religião nossa, ela é negra. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar também,
que também é um solo de resistência, que a gente precisa lutar o tempo inteiro. Porque já tem um olhar, é o macumbeiro, né? É religião é a macumba do negro, né? É, Vai lá fazer. Então, assim, a gente já sofre uma carga, né? E, consequentemente, a gente tem que quebrar com isso. Que a casa de candomblé é aquela que acolhe, é aquela que dá assistência, é aquela que também encaminha para essa pessoa ter as mínimas condições para que ela possa continuar a sua vida, né? Eu acho que é isso, mas praticamente isso, né? É que eu falo muito demais, bom. mas... Não, eu gosto de conversar com o senhor. Eu gosto de conversar com o senhor porque o senhor tem um assunto interessante. É bom quando a gente conversa com a pessoa e o assunto, né, gruda assim. Bom, pai, eu queria saber o que o senhor pode falar para o pessoal a respeito desse momento que a gente está vivendo, que é um momento triste, né? Então, eu queria que o senhor deixasse aqui o recado do senhor para todo mundo, porque eu acho importante a gente que lida com o sagrado e com energia, né? Acredita no orixá, poder deixar uma mensagem para o pessoal. É um momento muito delicado, é um momento muito triste, né? É, a gente, enquanto, né, a gente enxerga que esse é um momento que teve que acontecer aqui na Terra, no nosso planeta, para que as pessoas olhassem um pouco mais para si e qual é a ação que ela está fazendo para o outro, ou causando no outro, né? Do egoísmo, da falta de irmandade, dos danos à natureza, né? O dinheiro, a gente vê hoje, até nas redes sociais, o dinheiro sendo muito mais valorizado do que a vida das pessoas, né? Então é um momento muito difícil, onde a gente perde muitas pessoas queridas, a gente abre a rede social, a gente fala, nossa, perdi, né, mais um amigo, mais um irmão, ainda mais a gente que é de candomblé, que a gente tem os atos fúnebres, a gente sabe, né, que é triste quando a gente não consegue fazer isso, né? Mas eu acho que é um momento da gente se dar as mãos, se olhar enquanto seres humanos, enquanto irmãos, né? E que não existe pobre, rico, não existe distinção de nada, todos estamos no mesmo barco. E é um momento que eu falo que é um momento da gente se rever enquanto ser humano. É um momento da gente, que eu falo que é se resignar, né? Eu acho que se resignar para que a gente possa ter um olhar ampliado sobre o mundo, sobre o outro, qual é o meu papel dentro deste mundo, o que, que eu faço, né? Eu, enquanto ser humano, indivíduo, faço nesse planeta, ou com o meu igual, né? Que faz com que fere. Né? Eu acho que é um momento de reforma íntima. Também Né? acho que é um momento de reflexão mesmo, da gente se Muito, voltar para a gente ver onde a gente está errando, né? Porque, muito. e se o senhor vê, é impressionante, tem pessoas que ainda não se deram conta dessas coisas, né? Eu paro para pensar, às vezes eu abro o Face e falo, gente, as pessoas ainda não estão se dando conta do que está acontecendo. O sagrado está mostrando, porque a gente está perdendo as pessoas, né? E as pessoas não se dão Exatamente. conta, às vezes com picuinha por causa de dinheiro, porque acham que trabalhar é mais importante que a vida. Nós estamos vendo uma inversão de valores tão grande. É Eu esse, tenho é muita pena dessas pessoas, sabia? É essa inversão de valores que a gente tem que começar a refletir neste momento. Sim, Né? sim. A gente, né, enquanto filosofia urubá, a gente entende que existem os ajoguns, né, e que um ajogum, né, está na Terra, veio na Terra, né, justamente para restabelecer o equilíbrio. É. Né? Então, a gente, enquanto filosofia iorubá, enquanto religião de matriz africana, a gente tem esse olhar, entendendo que esse jogo está para restabelecer o equilíbrio. E dói. Cada vez que a gente vai se organizar, que a gente precisa ver, né, que a gente precisa se enxergar, dói. Né? E muitas vezes vidas são ceifadas, né, são levadas como forma de aprendizado. Então, o que a gente tem que fazer é valorizar, né? Aquele que pode ficar em casa, eu sempre falo, fique. Né? A gente tem equipe de frente de saúde, que a gente tem que, sabe, Foribalé,
sabe, pôr a cabeça no chão, não é orixá, porque pôr a cabeça no chão é orixá, mas agradecer muito a essas pessoas da equipe de saúde. Eu tenho filhas na área da saúde que estão saindo para trabalhar, eu tenho minha irmã carnal da área da saúde que está saindo para trabalhar, então é muito difícil, né, mas estão lá. Então eu acho que assim, vamos pensar neste momento, né? Tem gente que fala assim, a gente não pode discutir política neste momento. Eu falei, gente, mas todo momento é político. Política é a arte de refletir, de falar, de discutir. Né? Eu resisti muito em falar neste momento na minha filiação partidária, na minha candidatura. Quer dizer, na minha pré-candidatura. Né? Então, assim, mas não dá, não tem como. Então, eu acho que assim, eu acho que vamos nos unir, né? Vamos fazer a nossa reforma íntima, olhar, sair um pouco de mim, né? E olhar como eu atuo neste mundo. Qual é as minhas ações, como é que influenciam no outro, no coletivo, né? Eu acho que esse momento está mostrando muito isso para a gente, é muito difícil. E parabéns para todos aqueles que mesmo colocando na internet ou não, estão ajudando, né? Estão aí fornecendo a comida, a cesta básica. Você fala, não precisa de comida. Falei, gente, ninguém dá conta de nada se estiver com a barriga vazia. Né? Então, assim, é um momento difícil, acho que a gente precisa se unir, eu acho que eu falo, se transformar num ori coletivo, todo mundo junto, pedindo, né, para que esse jogo não vá embora, mas que cada um reflita a respeito da sua vida. Eu vejo muita gente dizendo assim, isso não vai mudar. Gente, claro, a gente não vai mudar o mundo, mas se eu conseguir me ver e mudar o meu entorno e ser propagador disso, né, isso vai se expandindo. E as crianças que estão passando por isso hoje vai ficar uma marca pelo resto da vida delas. Até para nós, né, pai? A gente não viveu a gripe espanhola, mas a gente sabe as marcas de quem passou por aquilo e como Sim. que veio. Essas crianças vão ter uma marca histórica de aprendizado e que os pais tenham a questão do aprendizado enquanto ser humano, né, para que elas possam levar isso adiante. Então, assim, eu acho que a gente tem que rezar por todos, estamos todos no Ori, pedindo para essas pessoas que estão aí na rua, né, essas pessoas que estão na linha de frente, que estão trabalhando, né, que nosso Pai falou aí, nosso Pai Ossan, cubra, proteja, né, que Oxalá cubra com Alá, né, trazendo um pouco de paz para aquela cabeça, porque aquela cabeça está trabalhando, mas está o tempo inteiro preocupada também. Então vamos pedir bastante por eles, para que eles sejam bastante iluminados, orientados na busca dessa cura também, né? E vamos nos olhar e vamos fazer a nossa reforma íntima para que a gente possa trabalhar sempre com o outro e pelo outro. Axé, pai. Muito obrigada. Foi um prazer falar com o senhor. Eu gosto de falar com o senhor, né? Mas A gente fala bastante, né? a gente fala bastante. Mais tarde eu vou editar o vídeo, vou colocar. Foi um prazer falar com o senhor, viu? Sua bênção. Meu Pai abençoe, a Obrigada pelo bênção. espaço, E pelo passando tempo. isso, a gente vai se abraçar mesmo, Nem né? me, Um abraço forte. nem me fala, nós vamos fazer aquela festa do Ogum na praça. Eita, é nóis. Um beijo, pai. Beijo, mãe. Fica com Deus, tá? Que o Logoedé lhe proteja. Axé, axé, axé. Tchau. Tchau. Tchau.